abolicionista no Brasil, mais de 30 anos de escravidão. A monarquia brasileira sanciona as leis de terra. O que ela estabelece? O que ela exige? Entrevista com Luiz Gama, falando de seus atos após ter libertado mais de 1.000 escravos. Cobertura completa da República da Espada. Os marechais estão fazendo história. Um ato de crueldade conhecido como Revolta da Chibata. Isso agora e muito mais no Jornal Daut. Atualmente ainda existem muitos escravos no Brasil e em muitos outros países. 30 anos se passaram e a escravidão continua, porém de pouquinho em pouquinho a escravidão vai sumindo. A monarquia brasileira sanciona as leis de terra. Essa lei estabelece o aumento de preços das terras e exige pagamento à vista em dinheiro. Dom Pedro II criou a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe definitivamente o tráfico. Muitos escravos do Nordeste foram vendidos para o Sul e Sudeste, por conta do café. Os Estados Unidos aboliu a escravidão. Resta no Brasil e Cuba aderirem ao movimento. Visconde do Rio Branco estabeleceu a lei de ventre livre. Agora, filhos de escravos nascem livres, podendo ser entregues ao governo ou serem alforriados aos 21 anos. Joaquim Nabuco e José do Patrocínio criaram a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, que serve de modelo para associações e publicações anti-escravagistas em todo o país. Estou aqui com o Luiz Gama, que libertou mais de 1.000 escravos. Luiz, conte um pouco sobre sua trajetória de vida. Bom, eu sou filho de mãe negra e pai branco. Quando nasci já fui feito de escravo e fui analfabeto até os 17 anos. Conquistei judicialmente minha liberdade e passei a atuar como advogado. Você ficou feliz em libertar mais de 1.000 escravos? Fiquei bastante feliz de ter conseguido libertá-los, pois eu sei o que eles passaram durante esse tempo. E por isso estou satisfeito pelo meu ato e feliz de ter ajudado meus companheiros. Liberta mais de 1.000 escravos. As províncias do Ceará e da Amazônia declaram libertos todos os seus escravos. Esse fato ajuda na criação da Lei dos Sexagenários. Essa lei liberta todos os escravos com mais de 60 anos, mediante compensação financeira de seus proprietários. Após os acontecimentos dos últimos dias, Dom Pedro II finalmente rendeu às pressões da princesa Isabel, permitindo que ela assine a Lei Áurea. Com essa lei, a escravidão no Brasil está acabada, fazendo com que o Brasil seja o último escravagista da América. Após um governo provisório, presidido por Deodoro da Fonseca, o Brasil passou a ser República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Um lema foi criado para a bandeira do nosso país. Esse lema é Ordem e Progresso. Províncias começam a virar Estado. Prefeitos e governadores são nomeados e o Código Penal foi reformado. Aos poucos, o Brasil está mudando. Deodoro, o primeiro presidente do Brasil, convocou uma Assembleia Constituinte, que vai acontecer em fevereiro. Floriano é o vice-presidente. A nova Magna Carta diz que os presidentes irão governar durante 4 anos, e eles serão escolhidos por eleitores homens com mais de 21 anos. Rui Barbosa foi nomeado ministro da Economia e deseja fazer mudanças tais como substituir a antiga estrutura agrária, promover a industrialização, incentivar o crescimento econômico. Alguns dias atrás, linhas de créditos foram abertas para investimentos produzidos, porém o resultado que tivemos é surto inflacionário que quebrou a bolsa, fazendo com que várias empresas fechassem. A economia do país está um caos. Deodoro está revoltado e, por isso, fechou o Congresso e declarou o estado de sítio. Porém, o almirante Custódio de Mello declarou-se contra o governo. Vamos ao vivo com a repórter Letícia, que está em frente ao local onde Deodoro acaba de renunciar. Em frente ao Palácio Presidencial, onde Deodoro da Fonseca acaba de renunciar à presidência. Agora, seu vice, Floriano, assumirá seu cargo. Ele já anunciou que fará mudanças como reabrir o Congresso, colocar RPR para governar e colocar homens de sua confiança para governar do seu lado.
Ele já está sendo conhecido como Marechal de Ferro. Porém, muitos gaúchos aqui presentes declaram a chamada Revolução Federalista contra o governo de Floriano. Princesa Isabel acaba de assinar a Lei Áurea. Esta nova lei acaba com a escravidão do país. O Brasil é o último país da América a acabar com o reinado. Restaram dois grupos, os coronéis e os barões do café. Os coronéis são latifundiários e comerciantes responsáveis por arregimentar homens em caso de revolução para a Guarda Nacional. Os barões do café são ex-funcionários imperiais que passaram a latifundiar os cafeicultores. Essas oligarquias, que são pequenas elites dominantes de uma mesma família ou partido, que impede a alternância do poder, ganharam ainda mais força com a autonomia federativa. As eleições são controladas por redes oligárquicas, que determinam em que os habitantes de sua região devem votar. O voto de cabresto cria os curais eleitorais. Isso quer dizer que os eleitores têm seus votos alterados e suas assinaturas falsificadas. Tudo isso é possível pelo voto aberto, pois o voto é aberto. José Sarney e Antônio Carlos Magalhães são alguns dos exemplos que praticam esse ato, o voto cabresto. A revolta federalista tinha de um lado Júlio de Castilho, que é governador do Rio Grande do Sul, coronelista e membro do PRR. E do outro lado, Silveira Martins e os Maragatos, membros do Partido Federalista. Júlio quer castilhatas para construir uma Constituição Federal centralizadora que permitia perpetuá-lo no poder. Silveira e os Maragatos querem maior autonomia para as regiões de Estado e o fim do castilismo. Nas eleições de 1893, pessoas foram decepadas. Os Maragatos foram massacrados pelas tropas de Prudente de Moraes. Todo o seu governo republicano se manteve no poder. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente eleito. O latifundiário paulista tentou conter a inflação da política. Durante quase todo o seu governo, enfrentou o movimento dos canudos. Campos Salles assumiu um governo endividado. O latifundiário paulista acreditava que o problema era a desvalorização da moeda. Confiscou o dinheiro de parte da população e renegociou os prazos de dívida externa com os ingleses, em um acordo chamado Funding-Loan. Equilibrou o poder central com as oligarquias locais e iniciou a política dos governadores. O terceiro latifundiário paulista foi Rodrigues Alves. O latifundiário mineiro construiu ferrovias e tentou valorizar o café comprando sacas. Estimulou a imigração e fundou o Instituto Oswaldo Cruz, um avanço na área da saúde. Morreu no fim do governo e Nilo Peçanha, carioca, criou o Serviço de Proteção ao Índio e deu para Marechal Cândido Rondon. Ainda aconteceu uma campanha eleitoral entre o senador Rui Barbosa e o Marechal Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca, gaúcho, sobrinho de Marechal Deodoro, quebrou a lógica do café com leite. Seu governo foi violento, enfrentando a revolta da chibata e a revolta do contestado. Para combater a corrupção, promoveu política de salvações e intervenções contra as oligarquias de Pernambuco, Ceará, Bahia e Alagoas. Provocou um bombardeamento em Manaus e Salvador e ainda negociou um segundo Funding-Loan que só piorou a economia da era católica. Acabei de escutar aqui a notícia urgente. Está ocorrendo agora a revolta da vacina. Vamos com a repórter Letícia saber o que está acontecendo. Nos lugares onde não existe saneamento básico, existem vários tipos de doenças. As pessoas que moram nesses locais estão ficando cada vez mais doentes. Oswaldo Cruz enfrentou a tarefa de acabar com a peste bubônica, com a varíola e com a febre amarela. Vamos começar agora com uma moradora. Qual a sua opinião sobre a vacina obrigatória? Eu sou contra a vacina, pois nós somos obrigados a tomá-las, porque o governo, ao invés de nos dar injeções enormes, eles não arrumam o local onde vivemos, fazendo um tratamento de esgoto adequado para acabar com as nossas doenças. Ok, muito obrigada pela entrevista. Com licença, qual a sua opinião sobre a vacina obrigatória?
Olha, eu concordo, porque além de ser uma forma de nos proteger, evita doenças. Ele, patriarca, professor, comerciante e advogado dos pobres, diz que o governo de Prudente é uma profanação da Igreja Católica. Com 63 anos, está transformando uma pequena aldeia às margens do rio Vaza Barris em uma comunidade igualitária. Aos poucos, as ideias anticapitalistas estão sendo implantadas nas pessoas e isso está começando a incomodar a oligarquia regional. Estamos pensando na hipótese de ele ser monarquista. Foram feitas 4 expedições militares para destruir o arraial, que ficava próximo de Canudos. Um exército foi surpreendido pelos conselheiristas, sob comando de Pagel e João Abade. Prudente, então, mandou do Rio cerca de 1.300 homens sob o comando do coronel Antônio Moreira César. Depois de uma guerra, o exército foi destruído e o famoso coronel foi morto. Um mês depois, os jornais monarquistas estavam sendo atacados, pois todos realmente acreditavam que o conselheiro era monarquista. Prudente, então, mandou 12.000 soldados de 17 estados diferentes. O primeiro combate em Rococó ocorreu semana passada. O conselheiro morreu 2 dias antes, em 22 de setembro. E logo depois, vários homens e mulheres e crianças também foram mortos. Estima-se que cerca de 40.000 pessoas tenham morrido em soldas e seca do forte, início das revoltas tenentistas. Foi um movimento que durou 40 anos, visava moralizar a vida pública e passou a defender o voto secreto, os interesses nacionais ou específicos dos grupos que compunham o tenentismo. Movimento conhecido nas mãos de Antônio Silvino Lampião e Corisco, o grupo praticava assaltos, assassinatos e terror pelos mais variados motivos. Com as rivalidades entre as poderosas famílias, jagunços participaram de verdadeiras guerras até surgirem grupos de jagunços independentes. Lampião Virgulino Ferreira da Silva, sua mulher Maria Bonita e seu famoso bando agiram entre os anos de 1920 e 1938. O fim da República Velha também marca o da Era do Cangaço. Existem muitos acionistas no Brasil, mais de 30 anos de escravidão. A monarquia brasileira sanciona as leis de terra. O que ela estabelece? O que ela exige? Mais de 30 anos de escravidão. A monarquia brasileira sanciona as leis de terra.